Na década de 2000, a América Latina ficou cor-de-rosa. Pelo menos é o que muitos dizem quando analisam os regimes de esquerda que dominaram o continente. Naqueles anos, países como Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Uruguai, Chile e Venezuela foram governados por lideranças esquerdistas. Alguns desses seguiram as regras do jogo já estabelecida, caso de Lula, por exemplo, que barrou qualquer tentativa de um terceiro mandato consecutivo, ainda que fosse muito popular quando deixou o Palácio do Planalto em 2011. Outros, no entanto, esticaram mandatos, mudaram a Constituição, se perpetuaram no poder. Nada parecido, no entanto, com o caso venezuelano, onde a vitória de Hugo Chávez em 1998 abriria espaço para mudanças profundas, tanto políticas quanto sociais, que culminariam na criação de um sistema que é usado como exemplo do que pode dar errado no Brasil. Aquela famosa ideia de que nosso país poderia se tornar a Venezuela, sabe? Pois bem, a realidade, no entanto, é que essa ameaça não é real. O Brasil não se tornará a Venezuela, assim como nenhum outro país de nosso continente, mesmo aqueles governados pela esquerda, se tornou. E há uma série de fatores para isso. E buscando entender por que o Brasil não vai se tornar a Venezuela, é que a Mosca abre espaço para seu quarto Zumbido, um bate-papo especial sobre o assunto, lembrando que as outras 3 entrevistas estão disponíveis. O link para elas você encontra aqui na descrição, beleza? Mas antes da gente começar, não custa pedir mais uma vez para você deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai zumbizar. Hoje a gente conversa com a Carolina Silva Pedroso, que é formada em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, programa de pós da Unifesp, Unicamp e PUC, e que atualmente trabalha como professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E, sem dúvida, uma das maiores especialistas em Venezuela do país, tema principal de sua pesquisa acadêmica. E antes de começar, eu queria já dizer que vocês vão me ouvir chamar ela de Carol, por força de um hábito que vem dos nossos tempos de graduação. Bom, Carol, primeiro, muito obrigado por ter topado participar da Mosca. É uma alegria te ter aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer é porque eu acho que antes de começar a dizer o porquê o Brasil não vai virar a Venezuela, eu acho que é importante a gente entender como a Venezuela virou a Venezuela, né? Então eu queria saber como era a sociedade venezuelana antes do Chávez chegar ao poder em 98. Oi, Luiz, é um prazer estar aqui, finalmente participando aqui do A Mosca, que eu já acompanho há um tempo. Então, eu estou muito feliz de poder participar, de a gente poder voltar a conversar. A gente conversava muito na graduação, né? Então, por isso também dessa informalidade aqui entre nós. Então, é realmente um prazer muito grande. Prazer é meu. Realmente, eu acho que essa é a grande questão, né? Como que a Venezuela virou a Venezuela? Eu acho que essa é a pergunta que baliza qualquer tipo de comparação possível entre o que acontece lá e em qualquer outro lugar do mundo, inclusive o Brasil, né? Então, o que era a Venezuela antes de 98? A Venezuela era tipicamente um país latino-americano, principalmente até o século XIX, né? Que basicamente vendia commodities agrícolas. E no final do século XIX, começo do século XX, a Venezuela passa a ter uma trajetória muito mais específica, porque esse é o momento da descoberta dos poços de petróleo no país. Eles vão se tornar um dos principais fornecedores desse produto para os Estados Unidos. Isso vai ter um impacto muito grande em toda a dinâmica da sociedade venezuelana. Então, quando a gente pensa em países latino-americanos, a gente pensa em desigualdade social, né? A gente pensa na pobreza, a gente pensa em subdesenvolvimento, e tudo isso se aplica à Venezuela, mas com um toque específico. Tanto que os autores, né, que estudam a questão do subdesenvolvimento latino-americano classificam a Venezuela como um país subdesenvolvido que teria a capacidade de superar esse subdesenvolvimento, porque diferente dos outros, a Venezuela tinha uma abundância de divisas por conta da venda do petróleo. E depois a gente pode conversar mais especificamente sobre esse ponto da economia, né? Mas isso realmente vai mudar completamente toda a estrutura social do país, né? Então vai ser um país que vai se urbanizar muito antes de nós. Então o Brasil começa a urbanização mais intensa, né? A partir dos anos 60 do século XX, a Venezuela começa a partir dos anos 30, 40, país muito urbanizado, então tem grandes vazios ali, principalmente na porção central, sul,
que é aquela justamente que faz fronteira com o Brasil, vazios, né, populacionais, tem um Estado muito forte do ponto de vista econômico. Isso também às vezes é uma coisa que as pessoas pensam que começou com o chavismo, mas não. A Venezuela ela tinha uma estrutura de um Estado muito presente na economia e na sociedade. Isso foi muito fortalecido também pela presença do petróleo. O Estado se tornou grande regulador dessa relação econômica, né, dessa exportação do produto, e se consolidou como um dos grandes empregadores. Então, a Venezuela era um país de funcionários públicos, né, de classes médias, de uma classe média estável, né, de uma classe média que tinha condições, por exemplo, de muitas vezes viajar para os Estados Unidos. Né, geograficamente, se a gente for olhar, né, no mapa, Caracas está muito perto de Miami, né? Então você tinha toda uma classe média, uma elite, que tinha uma proximidade cultural, geográfica com os Estados Unidos, muito mais do que com os outros países sul-americanos, principalmente, né? Uma identidade cultural muito mais próxima ali do Caribe, da América do Norte e tal. Agora, isso não significava que não existissem enormes desigualdades. Então, existia uma classe média forte, isso era uma diferença em relação aos outros países sul-americanos, mas também existia muita pobreza. E aí é um ponto, talvez, que a gente possa até comparar um pouco com o Brasil, né? Eu até brinco que às vezes a geografia de Caracas lembra um pouco o Rio de Janeiro, com aqueles morros, né? Então tem toda uma estrutura também de favelas, né? Que eles chamam de bairros, né? De barrios, é, e que demonstrava bem essa diferença, né? Entre aqueles que tinham acesso, de alguma maneira, a essa economia petroleira e aqueles que não tinham acesso a essa economia, né? Uma outra particularidade da Venezuela em relação aos outros países da região é que eles não tiveram ditaduras militares naquele período da Guerra Fria. A Uhum. última ditadura do país foi uma ditadura que durou 10 anos, né, de 48 a 58, e de 58 até 98, o país foi governado por dois partidos políticos, dois partidos políticos de centro, centro-direita e centro-esquerda, que se revezavam no poder. Isso garantiu também a eles uma certa estabilidade política, né, uma certa tranquilidade. Pensa que era uma região dominada por ditaduras militares muito violentas, por uma democracia ao lado, que é a Colômbia, né, que também não teve ditadura militar nesse modelo, mas que era uma democracia extremamente violenta. Né, a democracia colombiana matou muito mais gente do que as ditaduras militares da América do Sul. Então era um país muito confiável do ponto de vista econômico. Tanto que as pessoas mais antigas não devem ter muita recordação de Venezuela nos meios de comunicação antes do chavismo. Quase não Uhum. aparecia. A gente mesmo, né, que fazia rir, não se falava tanto. A gente começou a ouvir mais Venezuela por conta do chavismo, que realmente se Sim. tornou uma coisa muito diferente, né, de tudo que existia até então. Então a Venezuela ela vai chegar nos anos 90 com esse saldo positivo, né, de ser um país estável politicamente, porém, vai ser um país que vai aumentando gradativamente essa desigualdade social. Né, e vai chegar num ponto que vai explodir essa situação, né, que vai ser um episódio específico chamado Caracaço. Né? Uhum. O Caracaço ele vai ser um dos grandes episódios de violência da Venezuela. Forças Armadas vão combater protestos populares, que na época isso também, talvez muita gente possa achar que parece com o Brasil, as ironias da história, né? As pessoas saíram para protestar contra o aumento da passagem do transporte público, né? E foram reprimidas violentamente. Isso vai ser um grande ponto de virada ali na sociedade venezuelana, porque aquela aparente estabilidade política ela escondia também todas essas diferenças tão grandes, né, de renda, enfim, de acesso, né, a serviços de qualidade de educação, de saúde. Isso me recorda um pouco a situação do Chile agora. Né? O Chile também por muito tempo tinha essa imagem de um país estável, né, de um país tranquilo, e de repente as pessoas se surpreenderam com aquelas manifestações que aconteceram lá em 2019, 2020 e tudo mais. Venezuela também foi assim, é um caldeirão que estava borbulhando, mas que tinha uma certa aparência de tranquilidade. Né? Mas por baixo as questões todas estavam ali borbulhando muito fortemente. Né? E o grande ponto é Parecido com que... 2013, né? Isso no Exato. Brasil, né? Uhum. Boa comparação, boa.
É por aí mesmo, né? Aquela coisa, né? Nunca fomos tão felizes e de repente a gente Uhum. ficou muito infeliz muito rápido, né? Então a Venezuela foi um pouco por esse caminho também. Só que eu diria que num processo um pouco mais lento, né? No Brasil, acho que essa mudança de temperatura da sociedade foi muito mais abrupta. Na Venezuela, ela foi cozinhando, porque eles atingiram o ápice econômico nos anos 70 com o boom do petróleo. Né? Tá. Tanto que a Venezuela ela foi chamada de Venezuela Saudita durante muito tempo por conta disso. Né? As pessoas, né, enfim, eu fiz muita entrevista para o doutorado com venezuelanos de diferentes classes sociais, diferentes posições, enfim, político-ideológicas, e eles são mais ou menos. Eles chegam nesse consenso ao dizer que esse foi o período dos anos dourados na Venezuela, né? Que até quem era muito pobre acabava tendo acesso a bens de consumo. Então tinha carro, conseguia comprar sua casa. Às vezes não tinha uma educação de qualidade, não tinha acesso a bons médicos, mas tinha consumo, né? Conseguia Tá. consumir, né? A renda aumentou um pouco. Só que nos anos 80 veio a crise da dívida e os Uhum. preços do petróleo normalizaram, né? Então de novo, a Venezuela ela tenta sair um pouco desse estigma de país latino-americano, mas ela não consegue fugir muito, ela entra nessa crise junto, né? Então, toda a década de 80 e praticamente toda a década de 90, então são 20 anos de uma crise que vai aumentando e que vai culminar na eleição do Chávez. Uhum. Né? Então, Certo. Chávez, ele assume um país que estava vivendo um regime de revezamento bipartidário de muitas décadas, então as pessoas já Uhum. não tinham mais esperança naquele sistema político, né? Elas já não viam mais aqueles políticos tradicionais como capazes de resolver os desafios que foram colocados, principalmente na questão econômica e social, né? É, e era um país que estava fraturado, que estava cheio de traumas ali para serem resolvidos, principalmente por conta dessa violência que foi utilizada contra os protestos. Né? E o Só Chaves, desculpa, o Chaves era meio um outsider também quando surge, né? total. Sim, total. Ele, na verdade, vai surgir no seio das Forças Armadas da baixa patente. Uhum. Né? Então, ele vai fazer parte de um grupo nacionalista. Então, inicialmente, ele nem era de esquerda. Ele vai conhecer a ideologia de esquerda depois, né? Ter acesso a uma formação mais marxista mais adiante. Mas ele vai surgir como uma figura. Por isso que o Caracasso é tão importante, né? Estou falando muito dele. Porque essas Forças Armadas, quando foram deslocadas para um papel que não é delas, que é Uhum. reprimir, né? Quando a gente estuda o papel do Estado, né? As Forças Armadas são um braço armado do Estado para proteger fronteira, para proteger de inimigo externo, Sim. não é para combater protesto internamente. Né? Uhum. Então, isso causou um mal-estar muito grande nas baixas patentes, porque o cara que ia lá reprimir o protesto tinha que bater no seu vizinho, tinha que bater no seu Uhum. primo, tinha que bater no seu colega. E eles concordavam com as pautas que estavam colocadas ali. Mas Sim. a gente sabe que os militares eles têm que seguir a hierarquia, têm que seguir as regras, têm que seguir as ordens, né? Então o Chaves ele vai liderar um grupo de militares de baixa patente que vai se sublevar contra essa posição dos governos ali do final dos anos 90 de reprimir a população. Né? Uhum. Então ele vai surgir, na verdade, como um golpista, né? Ele vai tentar dar um golpe de Estado nos anos 90 contra um presidente, o Carlos Andrés Pérez. Esse golpe não vai dar certo, né? Ele vai fracassar e ele vai ser preso, mas ele vai se tornar o preso mais popular do país. Aí Uhum. as pessoas vão falar, caramba, mas vocês falaram que o Brasil não vai virar Venezuela e eu tô vendo vários paralelos aqui, né? Ele vai se tornar o preso mais popular do país e vai ser na prisão que ele vai receber essa formação política, porque as lideranças tradicionais de esquerda na Venezuela, durante esse período que se chama Punto Fijo, né, de 58 a 98, daqueles dois partidos, os partidos de esquerda vão ser colocados na ilegalidade por um tempo, por 10 anos, né? E Tá. depois eles não conseguem ter fôlego para ser eleitos, então eles não têm muita uma organicidade assim na sociedade, né? Eles não têm voto, enfim, não tem uma força muito grande. Então essas lideranças de esquerda vão se aproximar do Chávez porque olham para ele como também uma potencial liderança popular. Né? Uhum. E ele vai ganhar essa formação na prisão nos anos 90. Depois ele vai ser anistiado e aí ele se lança à presidência em 98. E uma curiosidade é que ele vai concorrer à eleição com uma Miss Universo, Ah, que era e era é famoso, né? Miss Universo na Venezuela é algo bem famoso, né? era uma das poucas coisas que a gente sabia da Venezuela antes do chavismo, É. era que eles ganhavam concursos de Miss Universo. Ele vai É. concorrer com uma Miss Universo e vai ganhar. E eu lembro que nos anos 2000 tinha um certo olhar generoso com a Venezuela, como você falou agora há pouco até. Tinha uma certa impressão de que o país, a exemplo de outros da região,
estavam distribuindo Uhum. renda, buscando maior igualdade social, por aí vai. Isso era verdade na época, né? Quando isso desandou? Quando isso, tipo, mudou? Uhum. Olha, essa é uma eu tenho que me concentrar, porque, assim, daria pra gente conversar horas e horas e horas sobre isso, né, o que que deu errado aí nesse projeto. Mas eu diria o seguinte, o Chávez ele foi uma liderança forjada naquelas circunstâncias específicas da crise democrática na Venezuela, da crise econômica da Venezuela, da crise de valores na Venezuela, né? E foi um líder que não teve tanto tempo para se preparar, porque ele foi preso em 92, se eu não estou enganada, ele vai ser anistiado em 94, ele vai ser eleito em 98. Uhum. Né? Imagina uma pessoa que não tinha pretensões políticas até então. Né? É muito pouco tempo assim de trajetória. Então ele chega ao poder sabendo o que ele quer. Então tudo isso que você falou, distribuição de renda, né, promover a igualdade social, por conta dessa formação que ele teve, ele vai se tornar muito crítico do neoliberalismo, do imperialismo norte-americano, ele vai incorporando essas pautas, né? Mas ele não sabe como fazer. Uhum. Ele realmente não sabia. Então, o chavismo, ele é um projeto político que ele vai sendo feito à medida em que vai acontecendo. Vai Sabe se assim, formatando, né? vai construindo o carro com o carro andando, sabe Tá. assim? Isso é um problema, porque esses improvisos, eles de fato trouxeram em alguns momentos respostas rápidas, que foi o caso dos índices sociais. Então, em muito pouco tempo, a Venezuela conseguiu reverter índices de analfabetismo. Foi o primeiro país da América Latina a atingir os objetivos do milênio da ONU dos anos 2000. Porque houve realmente assim um esforço muito grande da sociedade para chegar nesses pontos. Só que foram medidas de curto prazo, não foram medidas que Tá. tinham capacidade de se sustentar por muito tempo. E por que elas não se sustentavam? Porque a principal base econômica dessas medidas era a renda do petróleo. Uhum. A equipe econômica do Chávez tentou diversificar a pauta exportadora da Venezuela, buscando incentivar outras áreas produtivas. Só que pensa que é um país que estava há praticamente um século dependendo só do petróleo. E a gente não está falando de um petróleo qualquer, a gente está falando do país com as maiores reservas do Do mundo. mundo. É. E é um tipo de petróleo que ele é muito. Porque tem isso também, né? Tem a questão técnica, né? É um Uhum. petróleo que ele é muito denso, o petróleo venezuelano. Então, dele se pode fazer praticamente tudo. Tá. Você pode utilizar diferentes processos de refino e chegar a diferentes produtos diferentes. Uhum. Né? Então, é um petróleo muito valorizado no mercado. Né? Então, você reverter 100 anos de dependência desse produto, e não é um produto qualquer. Quando a gente estuda Uhum. economia, né, Luiz? Lembra das nossas É. aulas? Da demanda, Pois é. da Pois é. demanda e oferta. É, petróleo é um dos poucos produtos que tem uma demanda inelástica. Que, Uhum. independente da variação de preço, sempre vai haver procura. É. A Né? demanda tá sempre lá, né? É. Tá sempre lá. Então é muito difícil você romper com essa enorme dependência, né? É um, tinha, foi feito, né? Mas mesmo todo esse esforço monumental para romper com essa dependência não foi suficiente para romper. Então, Uhum. quando há uma mudança nesse cenário dos preços internacionais do petróleo, todo aquele projeto social que estava sustentado basicamente só por esse pilar, ele desaba e desaba muito rápido Tá. né? Porque ele não tinha mais outras fontes para buscar. E aqui eu acho que já vale a gente começar a pensar um pouco na situação do Brasil. Uhum. Né? Esse é um ponto que a gente consegue ver de muita diferença da Venezuela. Sim. Porque o Brasil, a gente pode também, enfim, até problematizar, né? Até que ponto o Brasil também tem aí uma economia super fortalecida, mas o Brasil quase chegou a ser a quinta economia do mundo. Sim. Nós temos uma potencialidade econômica, uma diversificação produtiva que não se compara. A Sim. Venezuela não produz um grão de arroz que é consumido Uhum. naquele país. Eles foram construindo uma situação tal. Isso, é claro, o chavismo tem a sua responsabilidade, mas ele já herdou uma situação que nós chamamos de um país que abriu mão da sua soberania alimentar ao longo dos anos. Porque lembra que eu Tá. falei que era um país agrário exportador? Sim, sim, Quando sim. veio o petróleo, eles atrofiaram e abandonaram o setor produtivo, eles abandonaram o campo. Como é que você convence uma população que está há décadas vivendo na cidade, desenvolvendo ofícios altamente urbanos, a voltar para o campo para plantar milho, para plantar cacau? É. É uma mudança social que só o governo, só o Estado não consegue fazer. E também com a crise do petróleo, de certa forma, o governo arrecada menos, o governo ganha menos, aí distribui menos, né?
E no Brasil, pelo menos, tudo bem que você falou que o Brasil chegou à quinta economia do mundo, também foi no boom das commodities dos anos 2000, né? Mas, de certa forma, é como você disse, não é um país que depende de um produto, né? Tem uma gama, tem uma indústria, enfim, ainda que não seja, talvez, em algumas áreas a coisa principal, mas é uma economia muito mais plural, né? Não, não é uma indústria. Eu entendo o que você quer dizer, mas não é uma indústria desprezível. Né? A Exatamente, Venezuela não exatamente. tem É, indústria. Eles, é, eles destruíram o aparato é. industrial que eles começaram a ter, porque logo no começo, né, já existia essa preocupação. Existiam alguns economistas nacionalistas ali dos anos 30, 40, 50, que vão olhar para a Venezuela e vão falar: isso aqui é um caldeirão que vai explodir se a gente Uhum, depender só do petróleo. A gente precisa sembrar o petróleo, a gente precisa semear o petróleo para ele se transformar em outras coisas. Já havia uhum, esse alerta, já havia esse temor. Mas é muito difícil em economia você reverter um processo que é tão abundante, é tão fácil ganhar dinheiro com petróleo. sim, Porque o gasto inicial é você montar a estrutura de exploração. Depois que você montou essa estrutura, é só manter. só tirar, né? É diferente de uma indústria que tem que lidar com a concorrência, né, que tem que lidar, enfim, com todas as mudanças tecnológicas. É diferente do setor agrário exportador, que tem que lidar com as intempéries, com as mudanças Uhum, climáticas, enfim, com uma série de questões que muitas vezes estão fora do controle humano. sim, Né? Então, o petróleo ele tem essa particularidade. Então, foi um país que foi construindo assim uma armadilha para si mesmo. tá. Né? E isso explica também por que o tombo ele foi tão rápido, né? Porque na verdade foi um respiro, né? Aquele momento de melhoria social foi um respiro, mas que não deu conta de resolver os problemas estruturais que estavam ali colocados há muito tempo. Certo. Bom, então, de um modo geral, a primeira diferença do Brasil para a Venezuela é a questão econômica, né? Agora, além disso, tem a questão política, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Num determinado momento do chavismo, no ano de 2005, a oposição resolveu não disputar a eleição contra o chavismo, né? Alegavam que era fraude, enfim, e resolveram que era melhor não disputar aquele pleito. Você acha que essa decisão foi também determinante para que o chavismo tenha se tornado o chavismo que a gente conhece? Sem dúvida, Luiz. Acho que você tocou num ponto também que explica muito de por que até hoje o chavismo ainda é a principal força política do país, mesmo com a crise gigantesca, né? E acho que isso ajuda também a gente a entender por que o Maduro não caiu até agora, né? Que Uhum. muita gente me pergunta isso, por que o Maduro não cai? Não é só porque, enfim, tem a questão hoje, né, principalmente, da participação dos militares no governo, né, dessa aproximação, da militarização mesmo, né, da política venezuelana, que com o Maduro se tornou muito mais sistemática do que com o Chávez, né? O Chávez ele ainda mantinha uma certa separação entre militares e civis, e com o Maduro isso, enfim, foi completamente Extrapolou. abandonado, extrapolou totalmente, né? Violações sistemáticas aos direitos humanos, que também aconteciam no governo Chávez, mas de maneira muito mais pontual, muito mais estratégica, eu diria, né? Assim, fazendo uma análise totalmente realista, tá? Porque a gente sabe Uhum. que violação de direitos humanos são péssimas em qualquer situação, né? Mas só para a gente entender. E com o Maduro isso também, ele perdeu a mão, digamos assim, né? Nesse quesito também. É, então, a situação política venezuelana, ela vai se tornar tão complicada, tão truncada hoje, porque a oposição cometeu erros que até hoje ela não se recuperou. É uma oposição extremamente fragmentada, é uma oposição que apostou, desde o início do chavismo e até hoje aposta muitas vezes, no puxão de tapete. Tá. Né? Porque No contragolpe, né? no contragolpe, eles Uhum. chegaram ali, essa decisão que eles tomaram em 2005, na verdade, ela é o resultado de uma série de erros anteriores que foram sendo realizados por essa oposição, né? Então, só para a gente entender um pouco a cronologia desse comecinho do chavismo, né? O Chávez é eleito em 98, 99 ele toma posse, 99 ele muda a Constituição em um processo que, na época, né, foi altamente elogiado, porque teve uma participação popular muito grande, né? A Constituição ela foi aprovada pela população depois que foi escrita, né? Não Uhum. foi simplesmente promulgada, teve um processo ali de plebiscito e tal. E aí a gente tem em 2002 uma tentativa de golpe contra o Chávez, que vai dar errado, né? Mas que E vai que o Brasil demonstrar. até na época se colocou contra o golpe, né? Lembro que o Fernando Henrique foi favorável à manutenção do Chaves, Foi bem na né? transição. Foi bem Pro na Lula, né? transição.
Foi bem É. na transição, porque na verdade foram 2 episódios em 2002. Teve a tentativa de golpe em abril de Uhum. 2002, ainda era, né, o governo Fernando Henrique, e aí o Brasil se posicionou contra, porque na época foi um empresário que tomou posse no lugar. O Chávez foi sequestrado dentro do Palácio Presidencial, o que seria o equivalente ao presidente da Fiesp aqui no Brasil, né, que é a Uhum. FEDECâmaras, que é a Federação das Câmaras de Comércio na Venezuela. Ele toma posse e ele dissolve o Congresso. Então ele Uhum. nem disfarça que aquilo é um golpe, né? Então o Brasil ele vai ter uma postura muito firme em relação à condenação do golpe, o golpe fracassa, e depois no final do ano, em dezembro, na semana entre Natal e Ano Novo, e aí sim já é a transição de Fernando Henrique para Lula, vai ser convocada uma greve geral na Venezuela, eles vão parar de produzir petróleo, porque na Tá. época a empresa estatal de petróleo ela tinha mais autonomia. Né? Então, a diretoria decidiu fazer essa greve para pressionar o governo a renunciar. E foi muito importante a atuação do Brasil na resolução, né, desse imbróglio, porque o Brasil vai formar o grupo dos amigos da Venezuela, vai chamar países favoráveis ao Chávez, países contrários ao Chávez, e vão conseguir vão conseguir negociar uma saída pacífica aí para esse impasse, né? Então, o governo Chávez ele vai voltar do golpe, vai voltar dessa tentativa de greve com sangue nos olhos, vai falar o seguinte: Uhum. olha, não dá para confiar nessa oposição, os caras não querem ganhar a eleição, eles querem me tirar no tapetão, eles querem me prender, eles querem me fazer renunciar. Né? Depois, em 2004, a oposição consegue convocar um referendo revogatório de mandato, que foi um dispositivo que o próprio Chávez incluiu na Constituição, que qualquer E que era cargo. considerado altamente democrático na Sim, época, né? sim. É. E realmente é super É. interessante, né? Se a gente Sim. for pensar. Porque qualquer cargo do executivo, quando chegar na metade do mandato, se houver um número X ali de eleitores que queiram, você pode convocar um plebiscito e pergunta: Fulano deve continuar no cargo? Sim ou não? E a Uhum. oposição conseguiu coletar as assinaturas necessárias, conseguiu organizar o processo, e no final a resposta das pessoas foi: sim, a gente quer que o Chávez continue o mandato dele. E aí, em 2005, vem a eleição parlamentar, que é um calendário diferente de eleição presidencial, né? E foi nessa eleição que a oposição decidiu, de maneira muito estúpida, aqui rasgando o verbo mesmo, não concorrer. Então, o que eles fizeram? Eles entregaram de bandeja o legislativo para o Sim. chavismo. Tanto que, quando a gente estuda, né, todo esse processo, 2006 é o ano que nós consideramos o ano da hegemonia chavista, porque de Uhum. 2006 até 2012 o chavismo se torna praticamente imbatível, porque eles vão tomar conta de toda a máquina do Estado, do Tá. executivo, do legislativo, e são os dois poderes que mudam o O judiciário. judiciário. Né? Uhum. E que a gente, às vezes a gente esquece, né? Mas quando as pessoas falam de mudança do judiciário, na verdade é é a última garantia democrática que se tem, né? Porque a hora que Exato. se muda o judiciário, o resto tudo despenca, né? Porque você Uhum. faz uma lei no Congresso que pode ser antidemocrática, o judiciário não se rebela contra ela, e aí, enfim, é dado um golpe meio branco, né? Você Uhum. tem enfim, o fim da democracia, de certa forma, né? Bom, aí saltando muito, tá bom, Chaves morre, fica doente, morre, é elevado talvez à categoria de uma liderança quase mística da Venezuela de algum jeito. E aí entra o Maduro, que não tem o mesmo carisma e não tem a mesma capacidade. Você falou que ele consegue hoje, com uma militarização ainda mais exacerbada, se manter no poder. Eu queria que você analisasse a questão do Guaidó lá, quando teve essa situação aí há uns anos atrás. Até o governo brasileiro reconheceu o Guaidó, enfim, e até a eleição do Lula agora, na verdade a posse do Lula tinha uma coisa meio complicada, porque o Brasil não mantinha relações diplomáticas com o governo de fato, mantinha com esse governo paralelo, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum, perfeito. A ascensão do Guaidó, ela vai se dar a partir de uma interpretação muito específica da Constituição venezuelana por parte dessa oposição. Vejam, em Uhum. 2005 eles cometeram o erro de não participar da eleição. Lá os mandatos são de 5 anos, né? Os legislativos e do governo federal é de 6 anos, né? De presidente. Então, 2015, então vejam, né, 2 ciclos depois dessa de 2005, só em 2015 que a oposição venezuelana conseguiu ganhar a maioria no Congresso. Uhum. Depois de 10 anos, né, Sim. de ter boicotado as eleições. Então, essa nova composição, né, do legislativo venezuelano, foi nessa nova composição que o Guaidó foi eleito como deputado. Tá? Ele não era uma figura de expressão nacional, ele era pouco conhecido, ele era específico de um estado venezuelano, que é o estado de Miranda, que é ali perto de Caracas, enfim, que é um estado tipicamente anti-chavista,
tá? Uhum. É, então, qual que vai ser a interpretação deles? Eles interpretaram que a reeleição do Maduro de 2018, porque vai haver uma eleição em 2018 lá que ele vai ganhar, presidencial, é, ela foi fraudada, né, porque não houve tempo para a oposição se organizar, enfim, que os outros concorrentes não teriam chances de ganhar, né, que houve compra de votos, enfim, eles vão dizer que todo o pleito ali ele foi irregular, e Uhum. que o Maduro estava ocupando a presidência da República de maneira ilegal, que ele tinha Tá. usurpado a cadeira da presidência da República. Então, existe na Constituição essa previsão, né? Se Uhum. houver ausência do chefe de Estado por algum motivo, e aí eles interpretam que havia ausência, porque o Maduro não seria o chefe de Estado legítimo, né? Uhum. O presidente da Assembleia Nacional, porque lá é uma casa só, né, o Legislativo, que na época era o Juan Guaidó, vai assumir interinamente a presidência da República e ele tem 30 dias para convocar novas eleições gerais. Então cai tudo. Cai Tá. parlamento e cai executivo. Só que ele não fez isso. Tá. Né? Ele tomou posse, ele foi reconhecido por muitos membros importantes da comunidade internacional, então praticamente todo o continente americano, com poucas exceções, reconheceram a legitimidade do Guaidó, a União Europeia reconheceu, a Austrália, né, enfim, uma série de países reconheceram, alguns se mantiveram neutros, porque tinham ali relações estratégicas com Maduro, e poucos se colocaram contra, ainda mantinham relações direto com Maduro. Né? Então o que acontece? Ele vai... A Rússia, inclusive, né? A Rússia, Porque a inclusive, Rússia tem um papel importante tem. nesse momento. Tem. Na verdade, é um papel que vai se consolidar desde o Chaves, né? Uhum. Como um grande parceiro militar, principalmente da Venezuela, né? Fornecedor de armas, enfim. E aí o que acontece? Ele não vai convocar eleições em 30 dias, né? Uhum. Ele, na verdade, vai estar. O que ele vai conseguir fazer, porque ele não estava no Poder Executivo de fato, né? Então, o que é o Poder Executivo? É aquele que vai controlar Forças Armadas, controlar fronteiras, que vai controlar toda a burocracia estatal. E ele não tinha esse controle. Né? Ele era um presidente figurativo nesse sentido, Uhum. né? Que tinha um reconhecimento de parte da comunidade internacional, mas ele não tinha o poder de fato no país. Né? Então ele vai tentar usar esse prestígio internacional para pressionar externamente o regime do Maduro, né? A ceder, a renunciar, a cair, enfim, de alguma maneira ali tentar superar o que teria sido esse que nós chamamos de pós-chavismo, né? O madurismo. E não vai dar certo, né? Uhum. Porque a própria oposição venezuelana vai estar fragmentada. Então, inicialmente, eles vão encampar a figura do Guaidó, e à medida em que o tempo vai passando e ele vai se tornando incapaz de atingir os objetivos que eles colocam, que é promover essa transição de poder, que é fortalecer a democracia venezuelana, a própria oposição vai caindo fora. E a própria Uhum. comunidade internacional vai escanteando o Guaidó. Né? Sim. Isso só vai demonstrar ainda mais a força do chavismo, com todas as dificuldades, ainda assim consegue superar. E isso vai também, na verdade, vai ser um reflexo daquilo que a gente estava falando, né? Desse fortalecimento da presença dos militares em cargos chaves. Né? Esse momento, aí, 2019, também vai ser um momento em que o Maduro vai colocar muitos militares, muitos generais, vai aumentar, inclusive, o número de generais na Venezuela. Uhum. Enfim, promover uma série ali de militares para o cargo de general, para ter essa maior força, né, junto aos militares, e isso vai, claro, ser um recado muito claro para as pessoas, né? Quer dizer, se você quer ser oposição, você vai ter que enfrentar a arma. Sim. Né? E, enfim, aí o Guaidó não tem força para isso. E aí o que acontece? Né? O Brasil ele não vai mais reconhecer, né, o governo do Maduro, vai se distanciar. A embaixada em Brasília vai ter, enfim, toda uma situação complicada, porque tem a equipe antiga dos diplomatas nomeados pelo Maduro, depois a equipe nova tenta entrar, enfim, cria uma situação terrível, né? E agora, com a posse do Lula, a equipe oficial mesmo do Maduro voltou a ter o controle total sobre a embaixada. Uhum. Bom, então, de certa forma, a questão política brasileira, se a questão econômica a gente não é refém, o Brasil não é refém de um só produto, na questão política a gente pode dizer que a gente tem uma oposição muito mais organizada e que não toparia. Bom, primeiro que essa coisa de não participar de eleição acho que não aconteceria, né? No Não. Brasil, não imagino, até com tantos partidos que a gente tem.
Talvez o Brasil tenha outro problema, né? O Brasil tenha um governismo exacerbado, né? Os Sim. partidos tendem a se tornar governistas. Uhum. Mas talvez não, obviamente, largar o osso, digamos assim, como a Venezuela fez. Uhum. E aí, eu acho que o terceiro pilar, Carol, não sei se você concorda, bom, a economia tá, a gente já meio explicou. A questão política você já me explicou. Qual é a questão social, assim, tipo, o que faz a parte social? Como é a sociedade venezuelana permitiu, digamos assim, enfim, como ela se comporta dentro desse chavismo? Uhum. Sabe, Luiz, isso é uma coisa que eu tenho tentado refletir bastante assim, nos últimos anos nessa comparação de Brasil e Venezuela. A primeira vez que eu fui para a Venezuela foi em 2014. Foi um pouco depois daqueles protestos, dos primeiros protestos contra o Maduro. E eu lembro que, estando lá, o clima social era muito pesado. Uhum. A polarização era uma coisa que você era quase palpável no ar, assim, sabe? Você conseguia cortar com a faca, assim, a tensão das pessoas. Isso me surpreendeu muito, porque eu já tinha ido para vários países da América do Sul, tinha acabado de voltar da Colômbia, que é um Uhum. país muito tenso também, tem uma série de conflitos e de problemas, mas eu achei o povo colombiano tão amável, tão afável, assim, contrastava muito com a situação política que eles viveram, com a história, né, política deles. E eu imaginava que os venezuelanos seriam parecidos com os colombianos nesse sentido. Mas eu fui com um grupo de pesquisadores, né? Então a gente chegou na Uhum. Venezuela, o clima era tão pesado que, que eles chegavam a ser até meio ríspidos às vezes, sabe? Isso me Uhum. surpreendeu muito. Porque quando eu estava na Colômbia, as pessoas falavam assim: ah, você vai adorar, os venezuelanos são muito mais legais que a gente, eles são muito mais soltos, eles são muito mais parecidos com os brasileiros, e não foi isso que eu percebi. Tá. Porque o clima político estava tão pesado que isso marcava até as relações interpessoais. E aí, fazendo as entrevistas, conversando com as lideranças e tudo mais, a gente percebe como essa polarização política que foi prolongada, então, da mesma maneira, né, que aqui no Brasil aquela mudança de humor foi muito rápida, muito abrupta, né, de 2013 para frente, e lá demorou 20 anos cozinhando aquela situação para explodir. Eu Uhum. diria que a polarização também. A polarização no Brasil, ela também se deu muito rápida, essa polarização, né, que a gente tem vivido. E lá, ela também foi sendo cozinhada. Se a gente for ver, né, de 99 para cá, já são mais de 20 anos, Sim. né, de polarização que se entranha nas relações interpessoais, que destrói casamento, que destrói relações familiares, relações de amizade profundas, né, que vão se desfazendo. Tem até uma cena assim que para mim foi muito chocante quando eu acompanhava, né, esse debate, principalmente do início do governo do Maduro, que são dois irmãos, dois intelectuais, né? Um é jornalista e o outro é sociólogo. Um fazia parte do governo Maduro e o outro era de oposição. E eles Uhum. vão fazer um debate na TV. E é muito triste ver o debate deles, porque eles não conseguem, eles não conseguiam mais debater ideias. Uhum. Isso já tinha passado, era um nível assim de. Chegava até De a ser ódio. meio de ódio mesmo, de vulgaridade, sabe? E eu lembro que eu voltei de lá, olha só, eu voltei de lá no começo de agosto de 2014. E eu pensava, nossa, o Brasil nunca vai ser assim. E aí começa a campanha eleitoral no Brasil em 2014, se você lembra bem como foi essa campanha no Brasil. E eu comecei a ficar muito assustada. E a gente mal sabia o que viria depois, quer dizer, Dilma e Aécio, a fichinha perto do que veio depois, É. É. né? Enfim, então. Na verdade, eu acho que a eleição, não sei se você concorda, mas a eleição de Dilma e Aécio é a última que parece que existia uma certa noção de respeito entre as partes, com muita tensão, mas ainda tinha um certo respeito. Parece que 2018, 2016 já começa um clima meio estranho nas eleições municipais, 2018 piora muito, e 2020, eu acho que em São Paulo particularmente não teve tanto isso, porque o Bruno Covas e o Boulos entraram num regime mais ok. Mas acho que em outras regiões do país seguramente isso foi muito visto. E 2022 é um ápice de rivalidade num nível assustador, né? Assustador. Lá isso foi sendo feito, assim, né, foi acontecendo durante muito tempo. Né, Uhum. de maneira muito intensa. Aqui a gente consegue ver, né, que foi mais gradual a situação, né? Então essa cultura política que foi sendo gestada lá, né, do ódio, da violência na política, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem a impressão de que a violência na Venezuela da parte política ela vem só do governo. E vem, Uhum. sim, isso é verdade, mas da oposição também. Então, Sim. nesses protestos de 2014, teve mortos dos dois lados. Eu sei que às vezes é muito
muito clichê falar, os dois lados, né? Mas realmente, assim, a gente teve prédios públicos que foram depredados, a gente teve creches de funcionários públicos que receberam bombas, né, por parte da oposição, crianças correram risco de vida, né, de morte, na verdade, né, ali naquela situação. Então, realmente é um nível de violência, assim, muito absurdo, né? Isso Muito além do que... muito além, muito além. O Brasil, talvez em 8 de janeiro, acho que foi a situação mais próxima que a gente teria da Venezuela. Foi aquela quebradeira toda em Brasília, e que ainda assim não diz respeito à maioria da população brasileira. Sim. Né? Então é uma diferença bem grande. Os dois lados no Brasil não têm essa mesma... enfim, existe muito mais gente, penso eu, e quero acreditar, que seja contra esse tipo de coisa do que gente que embarca, né? Mesmo gente que, por exemplo, em 2016 estava na rua pedindo impeachment e tudo, depois até reavaliou, ou outras pessoas, enfim, acho que tem um aspecto... Não é tão homogêneo, né? Não existe um... Agora, o futuro... Bom, acho que é claro que a gente não vai virar Venezuela, pelo que você disse, acho que tem muitas questões. Acho que a única questão que talvez se aproxime um pouco é nesse ódio, né, Carol? Acho que esse ódio que está sendo gerado, talvez... Lógico que isso... Até acho que não sei se vale a pena falar um pouco, porque eu acho que essa questão do comunismo, que tanto apavoram algumas pessoas e tal, é tão ridícula, né? Porque isso é uma pauta da década de 70, sei lá, hoje não faz mais sentido, né? Mas não nesse... Enfim, aí eu teria que entrar numa questão, a gente pode até fazer outro episódio um dia para falar a respeito do regime venezuelano, mas se é comunismo real ou não, também acho que é um bom ponto, a se pensar. Mas eu acho que essa questão do ódio é uma questão muito, muito preocupante, né? Talvez seja a mais preocupante de todas. É a mais preocupante, Eu diria que na Venezuela ele é ainda muito mais intenso do que aqui no Brasil, né? No Brasil a gente ainda tem nuances, a gente ainda tem, acho que você trouxe o caso de São Paulo, né? A eleição de 2020. São Paulo especificamente a cidade de São Paulo, né? Uma cidade que tem uma mudança, uma volatilidade ali eleitoral muito grande. Né? É muito difícil um prefeito se reeleger, né? Normalmente ele acaba indo para a oposição, enfim. Isso na Venezuela é mais difícil. Né? As posições já estão consolidadas há mais tempo e as pessoas dificilmente mudam de ideia. Né? Então elas já têm uma ideia ali muito fechada e não há tanto essa margem para diálogo. E eu acho que para finalizar um pouco essa reflexão, muitas vezes aqui no Brasil a gente fala, né, esses partidos fisiológicos, né, o MDB, o Centrão, eles são um problema na política brasileira, mas a ausência desse Centrão na Venezuela, porque não tem Centrão lá, também é um problema. Sim. Né? Então eu acho que essa é uma reflexão que vale para nós. Né? Se nós não vamos virar a Venezuela, né, o que nós temos de problema aqui também? Né? E o que nós temos de problema aqui e como que a gente pode tentar, de alguma maneira, não chegar no mesmo resultado por vias diferentes? Eu acho que essa é uma questão interessante também. Ótimo. Enfim, adorei. Adorei até a finalização. Acho que, de fato, faz muito sentido essa questão do Centrão, porque a gente até esquece, mas o Centrão faz parte da democracia como um contrapeso, no fundo, né? Porque o problema do Centrão não é o Centrão, né? O problema do Centrão são as práticas obscuras de alguns políticos. Mas a ideia do Centrão não é ruim em si como um contrapeso aí a uma tentativa autoritária. Enfim, Carol, muitíssimo obrigado, de verdade, adorei a conversa. Quem sabe a gente até volte num futuro aí para falar de outros assuntos da Venezuela e da América Latina, enfim, que eu sei que você é especialista. Enfim, super obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom. Obrigado mesmo. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.